privatização da Eletrobras, a maior empresa de geração de energia elétrica brasileira, é um assunto que ronda o mercado de energia não é de hoje. Houve uma primeira tentativa de privatização no fim dos anos 90, mas o assunto esfriou por quase 2 décadas, até que um novo plano foi apresentado ao mercado e à sociedade em 2017, na presidência de Michel Temer. Atualmente, a União continua sendo acionista controladora da companhia, e a sua desestatização passa por um complexo processo de capitalização no mercado financeiro. Em resumo, a companhia, que já tem ações na bolsa, vai fazer uma nova oferta de ações ao mercado. Com isso, a União vai ser diluída, isto é, ela passará a ter uma fatia menor do que 50% da companhia, o que vai configurar a privatização. A venda de novas ações vai representar a entrada de recursos no caixa da Eletrobras, e ela vai usar esse dinheiro para pagar uma outorga em troca de novos contratos de concessão para suas hidrelétricas. A expectativa do governo é que, ainda no primeiro semestre deste ano, 2022, a Eletrobras se torne uma empresa privada, com capital diluído entre vários acionistas minoritários. Nessa nova série do MegaCast especial, a Megawatt buscará discutir o modelo de privatização da Eletrobras, ouvir opiniões a respeito da operação e traçar o que será a Eletrobras do futuro. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e nesse primeiro episódio eu vou conversar com o Luiz Barroso, presidente da PSR. Em 2017, quando o plano de privatização da Eletrobras foi introduzido ao mercado, Barroso era presidente da Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, e foi um dos autores desse complexo modelo de privatização que ainda é perseguido atualmente. Luiz, muito obrigada por participar desse MegaCast especial com a gente. Em 2016, o Wilson Ferreira Júnior assumiu a presidência da Eletrobras com a missão difícil de reestruturar a companhia, que era muito endividada, repleta de problemas. Um ano depois, você, que estava na equipe do governo, estava entre ali o time que apresentou o plano de privatização da companhia. O que motivou vocês a buscarem fazer essa privatização por meio desse modelo, né, da descotização, uma empresa de capital diluído? Camila, obrigado, é ótimo estar aqui conversando com você mais uma vez. Olha, a privatização da Eletrobras, ela se encaixa dentro de um movimento maior que estava sendo feito no governo naquela época, que era reorientar as reformas microeconômicas no Brasil, em particular no setor elétrico, no escopo daquela grande consulta pública que foi feita, que ficou muito famosa, a Consulta Pública 33, que vinha para reorientar a forma de organização do mercado brasileiro de energia elétrica, dando mais incentivos à eficiência, à concorrência. E, para aquele modelo funcionar, modelo vislumbrado lá na Consulta Pública 33, é fundamental ter empresas que sejam boas concorrentes, que atuem com cabeça mais de mercado, e o Estado, naquele momento, foi percebido que havia como aplicar os seus recursos em outros segmentos da economia que eram mais importantes para a população do Brasil do que a atividade de geração de energia elétrica, que ela pode ser absolutamente concorrencial, ou a atividade de energia elétrica como um todo. Então, ponto número 1, a privatização da Eletrobras, ela se encaixa no movimento maior de reordenamento institucional do marco do setor elétrico brasileiro. O modelo que foi escolhido, tem vários modelos, essa discussão ela pode ser infinita, porque pode-se optar por fatiar a empresa, fazer a empresa vendida de uma forma integral, e o que foi feito foi um modelo que eu acho muito interessante, que é uma capitalização. Na prática, como se a empresa fizesse um follow-on e o governo não subscreve nesse follow-on e, portanto, ele é diluído. Portanto, a empresa resultante é uma empresa que ainda tem o governo dentro, e esse governo ele passa a ser sócio com uma participação menor de uma empresa que vale mais. E essa empresa vale mais por razões que estão associadas ao que a gente vai conversar aqui na nossa conversa, que é o modelo mais detalhado da capitalização. Mas sendo uma forma bem resumida, esse modelo de criar uma corporação que existe em várias partes do mundo, com várias empresas muito bem-sucedidas, foi o modelo para trazer o governo para as atividades onde ele é mais necessário, né, que não é uma atividade que não possa ser tocada por um privado,
colocar o setor privado mais dentro de um ambiente concorrencial no setor elétrico e fazer isso por um modelo que é um pouquinho diferente de uma venda pura e simples do capital majoritário da empresa. E a privatização da Eletrobras, ela ensinou para a gente mais um palavrão, né, no setor elétrico, que foi a descotização. Só que para a gente entender o que é descotização, a gente entendeu o que são as cotas. O que são as cotas, Barroso? Bom, Camila, essa pergunta ela é muito boa mesmo, né? Porque a gente fala bastante em descotização, mas eu acho que você é a primeira pessoa que me pergunta nos últimos 3 anos o que foi a cotização. Eu não vou voltar lá atrás, né, há muito tempo, mas aproximadamente há 10 anos, nós fizemos, como o Brasil, como país, o Brasil fez uma medida provisória muito conhecida, a medida provisória 579, e o que ela fez basicamente foi, em troca da renovação de concessão da geração da Eletrobras, houve uma mudança no modelo de comercialização dessa energia. Então, essa energia ela foi alocada no mercado regulado através de um contrato onde o consumidor paga um valor fixo por mês e é responsabilizado por todas as transações comerciais no mercado de curto prazo que as usinas que estão nesse regime fazem. Então, se a usina tem uma exposição ao risco hidrológico, o consumidor paga. Se a usina tem um benefício com a hidrologia, o consumidor recebe. E como essa energia ela foi alocada no portfólio das distribuidoras de uma forma, digamos, um tanto como bruta, né? Foi alocada como uma cota, é daí que vem o nome cotização. Então, a cota, ela nada mais é do que um pedaço da energia de um ativo de geração que está alocado no portfólio da distribuidora e que o consumidor final tem a obrigação de pagar uma receita fixa e é responsável por todas as transações comerciais que essa cota tem, né, que esse take de geração tem no mercado de curto prazo. E por que essa cota ela é ruim em termos de geração de valor para a Eletrobras? Por que acabar com essas cotas nessa privatização? Essa é uma pergunta também muito boa. Vamos lá. Em primeiro lugar, o que a cota tem de bom e de ruim, né? Bom, se você tiver um ano hidrológico muito bom, né, o PLD, por exemplo, no piso, e a companhia produzindo muita energia, essa cota ela é uma delícia para o consumidor. O consumidor ele vai pagar bem baratinho por essa energia. Se a gente tiver, por outro lado, um ano hidrológico ruim, como foi o ano de 2007, 17, desculpa, como foi o ano passado, o consumidor vai pagar mais caro nas despesas variáveis dessa cota, porque a despesa no mercado de curto prazo ela vai ser maior e essa cota passa a ser um mau negócio para o consumidor. O consumidor final, ele tem muito pouca gestão sobre esse risco. Na verdade, ninguém sequer perguntou ao consumidor final se ele queria topar, né, se ele topava esse risco. E com esse movimento, nós, como país, acabamos transformando o consumidor em gerador. O consumidor virou dono de usinas que imputam a ele um risco que ele, consumidor, que é o risco hidrológico, não tem condição de gerenciar. Então, o consumidor residencial não tem, nem sabe qual é o impacto tarifário se você tem um ano seco, um ano úmido, ele tem muito pouca condição de decidir fazer a proteção, né, quer dizer, o hedge que ele efetivamente quer. Quando a gente bota o chapéu do gerador, que aí vem a sua pergunta, né, a atividade do gerador, a atividade do segmento de comercialização de energia é justamente precificar esses riscos. Então, o gerador, ele, na minha opinião, é muito mais preparado que o consumidor para gerenciar esses riscos e, na minha opinião, o gerador, tendo o direito de comercializar a sua energia por sua própria conta e risco, da forma como ele quiser, e não sendo obrigado a vender essa energia através de um valor mais baratinho e passando riscos para quem não sabe gerenciar, que é o consumidor, eu acho que o gerador ele pode, através das suas decisões de comercialização, criar um mercado mais eficiente. Então, é eficiente alocar o risco na mão de quem sabe gerenciar o risco. Quem sabe gerenciar o risco é o gerador, junto com a atividade de comercialização, e é por isso que, na minha opinião, alocar o risco hidrológico a quem não consegue gerenciá-lo, que é o consumidor, é uma decisão ruim como país, como setor elétrico de um país como um todo. Desde então, a gente tem tentado explicar, né, o que é essa
cota e o que a descotização tem a ver com a privatização da Eletrobras. Você pode tentar fazer para a gente uma explicação resumida e simples desse assunto? Vamos tentar. Então, basicamente a descotização, ela, na sua essência, é acabar com o regime das cotas que foi criado lá na medida provisória 579. Então, a descotização é nada mais, nada menos do que devolver para o gerador a gestão do risco hidrológico, tirar esse risco hidrológico do consumidor. Então, em bom português, ao invés de dizer para o consumidor final que o que ele vai pagar por essa energia é um valor fixo mensal menor, mas um variável que pode ser muito baratinho ou muito caro, é dizer para ele, olha, agora você vai pagar um contrato que tem um preço fixo, porque quem está responsável pela gestão do risco hidrológico é o gerador. Em sua essência, isso é que a gente descotizar. Agora, é muita energia que foi cotizada. Então, só para a gente ter um número na mesa hoje a gente tem no Brasil aproximadamente 11 mil megawatts de energia em cotas. Tá? E desses 11 mil, a gente tem um grande pedaço, aí quase 9 mil megawatts médios, que são as cotas da Eletrobras. Então, essa descotização, ela não pode ser feita de uma hora para outra, ela tem que ser feita ao longo do tempo. Então, juntando tudo, a descotização ela é simplesmente o processo de voltar o risco hidrológico para quem tem capacidade de gerenciar, fazer isso paulatinamente, quer dizer, ao longo do tempo. E isso foi é um instrumento fundamental na capitalização da Eletrobras, porque a essência da capitalização é a outorga de novos contratos de concessão de geração. Isso que eu ia te perguntar, Luiz. Quando a Eletrobras assinou ali o contrato, né, quando ela aceitou o regime de cotas, depois da MP 579, ela assinou contratos de concessão de 30 anos de duração. Por mais que esses contratos sejam prejudiciais para a Eletrobras e para o consumidor, a gente sempre fala que no setor elétrico a gente respeita os contratos. Então, como reverter, como acabar com esses contratos, fazer novos? Então, quem outorga isso, quem dá esses contratos é o poder concedente. Então, o núcleo da capitalização é o poder concedente propor uma mudança nesses contratos, onde um novo contrato seria outorgado para a companhia. Esse novo contrato, ele aloca o risco ao gerador, a quem tem capacidade de gerenciar. Por sua vez, o gerador fica com a atividade de comercialização dessa energia, e isso tem valor no mercado, tem valor. Essa comercialização, ela pode, se bem feita, ela se traduzir numa atividade economicamente interessante para o gerador, e o governo, para fazer essa troca de contrato, ele cobra uma outorga, ele cobra um valor. Então, simplificadamente, estou sendo aqui extremamente simples, tá, Camila? Porque isso é tudo muito mais complicado. O núcleo da privatização, da capitalização, voltamos o risco hidrológico para o gerador, também damos ao gerador a responsabilidade e o benefício, o risco associado pela comercialização dessa energia. Para isso, é necessário trocar o contrato de concessão, e essa troca do contrato de concessão é feita cobrando da própria companhia, tá, o pagamento de uma outorga. Então, o pagamento dessa outorga, ele existe para permitir que essa operação de descotização ela seja feita. Então, se a Eletrobras fosse uma empresa que tem muito dinheiro em caixa, ela podia pagar essa outorga, trocar esses contratos e sem precisar acessar o mercado de capitais. Ela não precisaria fazer ali a venda das ações e diluir a união, né? Se ela tivesse muito dinheiro em caixa e tudo mais, poderia, sim. O charme da capitalização é que também, ao diversificar a propriedade da empresa no modelo de corporation, de corporação, a gente melhora muito a governança no processo de decisão da companhia. E a governança no processo de decisão com agilidade, na minha opinião, são os dois instrumentos fundamentais para a boa atuação de uma empresa no mercado concorrencial. Então, mesmo que a Eletrobras, mesmo que o governo tivesse dinheiro para fazer essa operação, eu acho que o modelo da capitalização ele é bastante interessante pela diversificação da propriedade,
agilidade, e isso vai gerar outros componentes de inovação que vão ser fundamentais para a sobrevivência de qualquer uma dessas empresas no mercado fortemente competitivo e em transição, como é o mercado de energia. E aí, essa energia descontratada significa que a Eletrobras vai poder comercializar ela tanto no mercado cativo, com as distribuidoras, quanto no mercado livre. Essa energia descontratada, ela passa a ser comercializada por própria conta e risco da Eletrobras. Ela fica com os ônus e os bônus associados a essa decisão. Então, é por isso que quando o governo discute ali a questão do modelo de privatização, as autorizações até que são necessárias, né, para fazer essa operação, o preço futuro da energia, ele pesa bastante na balança, porque o valor da empresa hoje vai depender do preço da energia amanhã. Absolutamente. O valor da empresa hoje depende do preço da energia no futuro, que é uma atividade difícil da gente conseguir determinar, assim como também do sucesso em ações de gestão que podem ser feitas na companhia, visando mais eficientização e que podem ser traduzidas em ganhos econômicos, e essa equação financeira, ela é uma conta, basicamente, de receitas menos despesas, e que ela gera uma rentabilidade. E essa rentabilidade cabe ao governo calibrar quanto que deve ser capturado para a União. E aí depois o que fazer com esse dinheiro é uma outra discussão. Luiz, esse nosso podcast a gente quer discutir bastante o que vai ser a Eletrobras do futuro. Então, falando da Eletrobras do futuro, pós-privatização, ela vai ser uma empresa que vai ter esse amontoado de energia descontratado livre para negociar. Ela não vai ser uma empresa privada muito grande para o nosso mercado, em termos concorrenciais? Olha, a Eletrobras do futuro, sim, ela vai ser uma empresa grandinha, tá? Para a gente. E eu até queria voltar, só para trazer alguns números aqui para a nossa discussão, né? Hoje, a Eletrobras, em termos de potência instalada, ela tem mais ou menos 30% do mercado de geração do Brasil. Em termos de garantia física, isso dá aí 34%, né? No modelo de capitalização que foi pensado lá em 2017, no marco daquela primeira iniciativa, essa capitalização envolvia ativos que não são similares a todos os ativos envolvidos na capitalização atual. A capitalização atual, ela pega a companhia e pega também contratos futuros de concessão que estão vencendo naturalmente, como o caso de Tucuruí, né? Aquela do modelo lá de trás era somente a Eletrobras, retirando o Angra 1, Angra 2 e Itaipu, que são casos separados. Aquela Eletrobras, lá do capitalização de 2017, vamos chamar assim, naquele molde, ela teria aproximadamente 20% do mercado de geração, tanto em potência instalada quanto em garantia física. Né? O que é essa conta? É pegar os 30% que ela tem hoje em potência instalada e 34% em garantia física e retirar Itaipu, retirar Angra 1, retirar Angra 2. Então, é uma empresa de 20%, vamos pensar assim, de market share no Brasil. Tá? Isso daí é pouco? Não, isso daí é absolutamente bastante. Né? Só para a gente ter uma ideia, se a gente pegar quem é a segunda maior empresa de geração no Brasil, a terceira maior, são empresas que têm aí 7%, 5% de participação. Então, ainda assim, seria uma empresa grandona. Quando a gente bota a Eletrobras agora sem Angra 1, sem Angra 2 e sem Itaipu, mas com, por exemplo, Tucuruí, essa é uma companhia que, em termos de garantia física, ela passa a ter 27% de participação de mercado. Então, vamos arredondar aqui para 30%, só para ter um número para trabalhar, é uma empresa que tem 30% de participação de cota no mercado. Então, essa preocupação é uma preocupação supernatural, tá? Supernatural, mas que eu também deixo aqui uma provocação, que ela é uma preocupação que também já deveria ter existido, ou estar existindo, desde o ano 2000, quando foi feita a liberalização do mercado de energia no Brasil, que até a existência da 579, a Eletrobras comercializava a sua energia por sua própria conta e risco, exatamente com esses tamanhos, tá? Então, essa questão da defesa da concorrência, o tamanho da companhia, ela sempre existiu aqui na Eletrobras antes lá da 579. Proporcionalmente, na verdade, ela era até maior ali, né, antes. Porque foi antes da gente ter essa expansão grande das renováveis, que é pulverizada por vários players.
Exatamente, tá? Proporcionalmente, eu não tenho os números aqui de cabeça para te trazer, mas sem dúvida, a Eletrobras, ela era até maior. Ela chegou, inclusive, no início da década de 2000, logo após o racionamento, a ser responsável por praticamente 50% da oferta de geração em termos de garantia física, e isso, claro, que lhe dava uma posição dominante no mercado e despertava, ou deveria ter despertado, preocupações com defesa da concorrência. E aí, então, como fazer essa gestão a partir de agora? Porque até então, pelo menos, era uma empresa estatal, então o órgão de defesa da concorrência também é um órgão vinculado à União, logo está tudo em casa. Agora, a empresa privada, como gerir isso? Como fazer com que a Eletrobras não tenha poder de fazer preço no Mercado Livre, por exemplo? Então, essa discussão do poder de mercado, ela é bem interessante e tem sido uma discussão internacional também, né? Então, internacionalmente, o que eu, que trabalho em muitos países, tenho observado, que o grande problema não é o tamanho que a empresa tem no mercado, né? Não é a cota de mercado que a empresa tem, e sim como é que essa cota de mercado é utilizada, em muitos casos até mesmo em distintos segmentos da cadeia, para o exercício de poder de mercado, para criar barreiras à defesa de concorrência. Então, se a gente tem um elefante, por exemplo, na sala, mas a gente amarra o elefante, tudo bem, você vive com ele. Mas se você tem um elefante dentro de uma loja de cristais e bota o elefante para andar, é óbvio que esse elefante ele tem mais chance de fazer besteira. Então, eu estive na minha vida profissional envolvido com vários casos de defesa da concorrência e observei coisas super interessantes de poder dominante em cota, né? Então, só para aqui nosso espectador, mais uma vez, a gente pega, por exemplo, Portugal, França e Suécia. São mercados que têm posição dominante de alguns atores em geração e comercialização. Por exemplo, em Portugal, a EDP tem grosseiramente 58% do mercado da geração e 45% do mercado de comercialização. A Endesa, em Portugal, tem 20% na comercialização, tá? Já não tem na geração. A gente pega, por exemplo, na Suécia, a Vattenfall, ela tem 42% na geração, 53% de participação na comercialização, né? Noruega, Statkraft, 33% na geração e uma participação bem menor na comercialização. Existem outros mercados que existe posição dominante de alguns agentes só na geração, mas não na comercialização. No caso da Alemanha, a RWE, 32% na geração e 14% na comercialização. A Inglaterra, a EDF, tem 24% na geração e só tem 10% na comercialização. Tá? A BG, por exemplo, tem 18% na comercialização. E existem mercados que a posição dominante, a cota de mercado, ela ocorre na comercialização e não na geração. Por exemplo, na própria Inglaterra, como eu disse, a BG ela tem 18% na comercialização, zero na geração, e na Itália a Enel tem 34% na comercialização e 20% na geração. Então, essas cotas de mercado, elas existem. Pode-se argumentar que a grande maioria das empresas que eu citei aqui para vocês são empresas públicas. É verdade. Tá? Cotas de mercado grandes de empresa privada pode suscitar o debate de quem é mais difícil você controlar, a empresa pública ou a empresa privada. Eu já trabalhei em alguns países onde a empresa pública, com muita cota de mercado, atrapalhava o desenho do mercado como um todo, com decisões que não eram economicamente eficientes. Eu tenho experiência de, por exemplo, na Turquia, que existe uma empresa grande de elétrica chamada Elwas, e que era utilizado para, através de suas ofertas, baixar os preços de energia e fazer outros comportamentos que distorciam a evolução do mercado como um todo. Então, essa discussão, Camila, ela é global, mas o que eu tenho visto, eu vou parar por aqui, é uma separação em analisar o que é a cota do mercado que a empresa tem, com o uso dessa cota para exercer comportamento estratégico. E essa é uma discussão super interessante e intimamente ligada na Eletrobras. A minha opinião é que a cota em si que a Eletrobras vai ter, ela não é tão relevante. O mais relevante é controlar, monitorar e agir para que essa cota não seja usada para fazer besteira. Cota que eu chamo aqui é a fatia de mercado que a empresa tem. Não é aquela cota que a gente começou a discutir no início da nossa conversa.
Até porque, se a gente pensar, hoje a Eletrobras é uma empresa estatal, mas ela é uma empresa de capital aberto que tem sócios privados, né? Então, ela não pode usar, inclusive, ela teve problemas na época que ela aderiu ao regime de cotas em 2012, 2013, por conta da questão do voto dos próprios acionistas minoritários ter sido desrespeitado ali, quando ela aceitou ter um prejuízo para poder ajudar a reduzir a tarifa, pelo menos no primeiro momento. Não, exatamente. E também, Camila, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho, né, e reconstruir como é que era a indústria energética do Brasil ali no ano 2000 e tudo mais, porque eu tenho muitos clientes aqui na PSR, consumidores, que me procuravam dizendo, olha, eu tenho uma dificuldade de encontrar muita liquidez na região, por exemplo, norte ou na região nordeste, onde existe uma empresa dominante em cada região, era a Eletronorte, era a Chesf, né, norte e nordeste respectivamente, e que hoje em dia essa realidade já mudou muito, com a entrada das renováveis, a expansão da transmissão, o ambiente concorrencial nessas regiões já mudou, embora essas empresas sejam ainda muito grandes nas suas regiões, nos seus mercados locais. Como que a gente controla, então, esse poder de mercado? Olha, existem várias táticas, né, várias técnicas, internacionalmente, assim, a palavra conhecida é controlar o agency, né, a agência da empresa grandona, o movimento dela, com práticas como obrigação de contratação, monitoramento de mercado constante e muita responsabilidade, muita mesmo, no regulador e nos órgãos de defesa da concorrência. Conviver com agentes grandes em qualquer mercado coloca na mão dos órgãos de defesa da concorrência e do regulador atividades de monitoramento de comportamento estratégico, ações quando o comportamento estratégico é identificado e tudo mais. E eu até te dei uma entrevista, Camila, exatamente há um ano, se eu não me engano, no início do ano passado, exatamente sobre isso, onde a gente conversou sobre ações que outros países fazem, tipo, no mercado de contratos, que é um dos mercados que pode ter poder de mercado. Uma das ações é você obrigar a empresa ter um mínimo de quantidade de energia vendida no mercado forward com antecedência, demonstrar isso. Né? Você deixa ela competir, mas ela tem que estar, sei lá, X% contratada à frente. Isso é uma ação que pode ser feita. Né? Outras ações é olhar poder de mercado regional. Então, hoje no Norte e no Nordeste, que são preocupações, existe muito investimento de transmissão sendo feito que aumenta a concorrência com as renováveis também. A Eletrobras, ao longo do tempo, ela vai ficar um pouco menor, né, porque o mercado vai crescer e ela não vai investir em crescimento de forma imediata. Todas essas variáveis, e a gente não falou aqui sobre poder de mercado no mercado spot, que é na formação de preços, que hoje é por custos, né? Se fosse por ofertas, tem uma discussão aí separada, mas até para isso tem remédio. Eu acho que é um sinal que eu queria deixar aqui para todos, de que essa é uma preocupação, não é só aqui, é uma preocupação em muitos países, mas é uma preocupação que o remédio é aumentar o reforço, a capacitação técnica institucional ao regulador e aos mecanismos de defesa da concorrência. Entendi, Luiz. Então, vamos finalizar falando sobre a questão da descotização. Você falou bastante aí que a descotização ela vai ajudar a reduzir a questão do impacto do risco hidrológico, que pesa bastante na conta de luz hoje, e é um problema relevante para todo o país. Essa descotização vai ser boa, então, ou vai ser ruim? Olha, mais uma vez, essa é uma pergunta super interessante e que a resposta ela não vai agradar o nosso espectador, porque a resposta ela depende. Né? Em anos hidrologicamente ruins, essa descotização ela certamente vai ser muito boa. O consumidor vai estar pagando fixo por algo que ele estaria pagando em termos variáveis, possivelmente mais. Em anos hidrologicamente bons, pode ser que essa descotização ela seja até mais cara, porque o gerador vai colocar esse risco hidrológico no preço, e esse preço ele pode ser que seja pior do que o preço do mercado em um ano hidrologicamente bom. Então, pela ótica puramente do preço, eu acho que para determinar se a descotização é boa ou ruim, a gente tem que saber por quanto esses contratos serão trocados, qual é o valor econômico dessa troca. Né? Então, eu, consumidor, prefiro pagar um preço fixo e ter uma despesa variável, ou ter só um contrato que é a preço fixo. Eu prefiro pagar só a preço fixo, tá? Porque eu não tenho condição de fazer o hedge e
pela ótica de desenho de mercado, é fundamental garantir que esses contratos a preço fixo serão negociados em um ambiente concorrencial que seja o mais barato possível para o consumidor. Então, essa resposta, lamentavelmente, ela é mais complicada. Agora, uma reflexão que eu queria também deixar aqui é que é muito atrelado às cotas da Eletrobras nas distribuidoras o risco hidrológico na tarifa. Isso não é verdade, tá? Não é só as cotas que trazem risco hidrológico para a tarifa. Para vocês terem uma ideia, dados de 2020, as cotas são basicamente 10.500 megawatts no portfólio das distribuidoras. A usina de Itaipu, que tem uma transferência de risco hidrológico similar, 6.500 megamédios, e existem aproximadamente 14.000 megamédios de usinas que tiveram seu risco hidrológico repactuado, a repactuação do risco hidrológico com o consumidor, né, que em troca do pagamento de um prêmio, esse risco foi alocado para o consumidor. Hoje, 45% do risco hidrológico que está nas tarifas é causado por estas usinas repactuadas. As cotas causam 31% mais ou menos desse risco, e a Eletrobras ela é um pedaço dessas cotas. Te diria que a Eletrobras é uns 27% desse risco hidrológico como um todo. Então, mesmo que a gente descotize, o consumidor ainda vai ter na sua tarifa um conjunto grande de contratos que lhe aloca um risco hidrológico que ele também não tem condição de gerenciar. Então, para solucionar esse problema para o consumidor, é necessário rever ali a questão do risco hidrológico, do mecanismo de realocação de energia e todas essas questões que a gente não vai conversar hoje porque renderiam mais várias horas de podcast, né? E que já foram até, a grande maioria delas, endereçadas lá nos elementos da consulta pública 33, né? A repactuação era tratada lá, o fim da repactuação, e muitos desses elementos estão sendo tratados nas reformas em andamento aqui do setor elétrico, mas realmente esse é um papo para outra conversa. Maravilha, Luiz, muito obrigada, então, pela sua participação aqui no nosso MegaCast. Espero que a gente possa conversar depois de novo. Pós-privatização, né, a gente pode bater um papo para ver o que aconteceu, como é que ficou o mercado. Muito obrigado, Camila, eu que agradeço. E este foi o primeiro episódio da nova série de podcasts da Megawatt sobre a privatização da Eletrobras. Nos próximos episódios, nós vamos falar sobre o que mudará na estrutura da Eletrobras, como a companhia vai se posicionar, ouviremos críticas e opiniões de especialistas sobre a operação. Acompanhem conosco e até a próxima.